Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma temporada do ObservaCast. Essa temporada está incrível, então já se inscreva no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais para você acompanhar. E essa temporada é para ajudar você, que assim como eu, se interessa muito pelo tema da garantia de direito da criança e do adolescente, mas tem muitas dúvidas, né? São muitas nomenclaturas, muitos órgãos diferentes. Então a gente trouxe pessoas especialistas que vão conversar com a gente, que vão responder as nossas dúvidas, né? Os nossos questionamentos. Eu sou Elisa, sou graduanda aqui de Serviço Social da UFRJ e participo do Observatório dos Conselhos. E hoje a nossa convidada, temos a honra de receber a Patrícia Félix. Ela é conselheira tutelar da Zona Sul do Rio de Janeiro. Foi a candidata mais votada, né, da história. É educadora social, psicopedagoga e advogada. E está há 36 anos, né, Patrícia, na luta pelos direitos das crianças e adolescentes. Então é um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. Eu também agradeço a todos e todas. É sempre bom a gente estar explicando e trazendo a pauta da criança e adolescente. Sou Patrícia Félix, atuo na pauta desde os meus 16 anos, porque por conta mesmo da necessidade, né, do território onde que eu venho. Então, eu agradeço. E quero, assim, se eu puder também, né? Porque o universo da criança e adolescente, da garantia de direito, ele é tão amplo, né? E tem tantas dúvidas que eu acho que a gente está sempre aprendendo, né? Mas, assim, na medida do possível, eu acho que eu tenho condições de levar essa pauta, assim, com vocês. E eu agradeço muito o convite. Fico lisonjeada, porque é muita luta, né? Principalmente para as crianças e adolescentes que são sujeitos de direito e ninguém, nossa sociedade ainda não consegue encarar como tal. É verdade, é um universo muito amplo, por isso a gente tem vários episódios para a gente conseguir se aproximar um pouco, né, desse tema que tem tantas vertentes. Patrícia, para iniciar a nossa conversa, né, a gente sabe que o Conselho Tutelar é um órgão muito importante nesse processo de garantia de direito. E lá no Estatuto, né, diz que é um órgão autônomo, não jurisdicional, permanente, responsável por zelar pelo bem-estar desses jovens. E de uma forma mais simples, a gente está aqui, eu como estudante, né, tenho muitas dúvidas e às vezes tem esses termos, então eu queria te perguntar, de uma forma mais simples, como que você explica o Conselho Tutelar, esses termos que são ditos, né, do autônomo, do não jurisdicional, do permanente? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Então, o Conselho Tutelar, ele vem de uma luta do movimento, né, do movimento de meninos e meninas de rua. Então, ele não nasce à toa, né? A gente quebra com o Código de Menores, a gente traz essa temática da garantia do direito e desse cidadão, né, da criança e do adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, ele acaba vindo na perspectiva de substituição do juiz de menores, né? Então, sai os juízes menores e o conselheiro tutelar ele entra nesse lugar, mas na garantia dos direitos e na garantia dos direitos de todas as crianças e adolescentes. E é muito bom a gente deixar frisar, eu gosto de começar a falar de conselho tutelar, porque as pessoas têm equivocados achando que toda política pública ela é voltada para a população empobrecida. Mas quando a gente fala de política pública para criança e adolescente, a gente fala de todas as crianças e adolescentes. Não é à toa que a gente teve Henri Borel, que teve o fim, né? E Bernardo eram crianças brancas da sociedade rica, né? Abastada. Nós tivemos já casos de juízas que mantinham a criança em cárcere, acorrentada. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tira essa questão da criança da criança e adolescente em situação irregular para trazer a garantia dos direitos. E o Conselho Tutelar é isso. Mas para a gente exercer e funcionar, a gente tem que ter a nossa autonomia. Né? A nossa autonomia não significa que a gente pode fazer o que a gente quer, óbvio que não. Mas a gente é regido por lei. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, nossa lei federal, onde que ele vai taxar as atribuições do Conselho Tutelar e do Conselheiro Tutelar. Por isso que a gente fala da autonomia. O Conselho Tutelar ele vai trabalhar na engrenagem do sistema de garantia. Ele não é menor e nem maior que o outro, né? Então a gente costuma comparar muito
as varas da infância e juventude, agora as VECAS, né, que são as varas especiais de crianças vítimas. Então as pessoas confundem muito entre o juiz e o promotor, o defensor público. O conselho tutelar ainda, no imaginário popular, não teve esse protagonismo legal. Então essa autonomia, eu falo da autonomia porque é crucial para que todos entendam que ele tem sua autonomia porque ele tem legislação própria. Inclusive, é vetado portarias ou leis de outros órgãos que determinem o que o Conselho vai fazer ou não. Então, essa autonomia é uma autonomia constitucional, constituída por lei, né? Não jurisdicional, eu já falei, porque a gente substitui o juiz, né? Esse juiz de menores, então a gente não entra nessa questão jurídica. O juiz, ele tem um papel dele, a Justiça da Infância, ela tem um papel muito importante na questão dos institutos, que a gente também, eu sei que a gente vai falar depois, que a gente não pode falar, se ele não é jurisdicional, sem falar de guarda, adoção, que são remédios e ferramentas do próprio judiciário, né? Então nós não somos, não estamos nesse diapasão de judiciário, promotoria pública, defensoria pública, e nós somos permanente, não é permanente que tem que funcionar 24 horas, né? As pessoas falam assim, o Conselho Tutelar é permanente que não pode fechar. O Conselho Tutelar, ele não pode ser destituído. É uma lei federal e ele é permanente, ele só pode deixar de ser criado, pode ser criado por lei e não pode, ao menos que seja revogada essa lei. Então, a permanência do Conselho Tutelar, a gente fala de uma permanência legal, né? Não de uma permanência 24 horas, uma permanência de uma carga de trabalho, mas isso acho que a gente vai falar lá na frente. Sim. O Conselho ele tem esse papel mesmo de protagonismo, como você trouxe, né? Apesar das suas peculiaridades, ele está dentro desse sistema e tem esse papel primordial. E a gente sabe que o conselheiro e o conselho têm muitas funções, atuam de diversas formas, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu queria te perguntar quais são assim, as principais atribuições do Conselho Tutelar e do conselheiro. Então, como eu falei para você no início, as nossas atribuições elas são taxativas, né? O que está determinado por lei. Então, nós temos o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente e tem outros artigos e algumas leis que elas complementam, a Lei Henri Borel. Então, as atribuições principais do Conselho Tutelar, do conselheiro e do conselho é garantir que essas legislações voltadas para as crianças, que todas essas organizações elas possam funcionar e garantir esses direitos. Porque no imaginário coletivo, de novo, tem muito imaginário, né? A gente representa a sociedade civil. Na verdade, o que a sociedade civil não consegue reivindicar por conta própria, o Conselho Tutelar vai lá e auxilia essa parte, representando a sociedade, no âmbito administrativo. Né? No âmbito administrativo. Então, quando a gente traz o conselheiro para esse lugar, de sua principal função é garantir que esses direitos sejam executados. Passando pela elaboração, formulação, participação com a rede, participação com o Poder Executivo, de necessidade de políticas públicas, a representação de órgãos e organizações que não cumprem com os garantias e direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Sim, acho que isso também confunde muito, porque muitas vezes acham que o Conselho Tutelar é um espaço de atendimento, né? Que vai lá e que eles vão fazer ali de alguma forma, mas não é, né? Como você falou. Não, os atendimentos... E aí você tocou num ponto bem interessante, porque a gente costuma falar que o Conselho Tutelar é porta de entrada. O Conselho Tutelar não é porta de entrada. A porta de entrada vão ser as delegacias, os hospitais, o ambiente familiar que essa criança está inserida. O Conselho Tutelar ele vai atuar quando tem negligência ou direito violado. E esse direito é violado normalmente quando essa criança precisa desse direito. Então, a gente não vai
aplicar, e tem, inclusive as organizações, e é bom deixar claro que o órgão que mais viola os direitos da criança e adolescente é o Estado. Quando ele não aplica orçamento público, quando a educação está precarizada, está sucateada, quando nós não temos vagas suficientes para suprir a população. Nós temos uma população que, que usa o privado, sorte, porque se todos tivessem que usar o público, seria um caos. Então, infelizmente, a gente tem o ente que comete maior violação contra esse direito é o Estado. Por outro lado, a gente tem as famílias e as famílias empobrecidas, que são as mais culpabilizadas pelo sistema. Então, não é comum a gente ver, né, no âmbito jurisdicional, por exemplo, as perdas de poder familiar por mulheres pobres, por mulheres que muitas vezes já vem de um ciclo, na maioria das vezes, vem de um ciclo dessa negligência do Estado, que aí ela sai da criança, sai da adolescência, vai para a vida adulta, é mãe e negligencia também. Né? Então, a mão, não que não exista famílias precarizadas que violam o direito. Não estou falando isso. Violadores existem também familiares. Mas o peso, tanto da sociedade, quanto da justiça, da distribuição, do poder familiar, entre outras coisas, ainda sobrecarrega principalmente essas mães. No universo de abandono paterno, presente na sociedade brasileira. No universo de mães que criam seus filhos sozinhas, com trabalho subalternizado, de mães muito jovens que deixaram de estudar. Então, tem toda uma negligência. E é isso. E tem esse imaginário que você falou na sua primeira fala, né? Que achar que às vezes o Conselho Tutelar é um órgão para a população precarizada. Não para essas crianças, né? Não para todas. Todas as justamente crianças. Porque tem essa atuação do Estado mais proeminente nesse público, né? Exatamente. E falando agora da forma mais prática, assim, do cotidiano do Conselho, queria que você explicasse um pouco, se possível, aqui no município do Rio, né, como que é essa distribuição territorial dos conselhos tutelares, como que é o funcionamento, assim, de plantão, finais de semana, quem compõe a equipe do Conselho Tutelar, né, ao chegar lá, quem são as pessoas que estão ali. A gente sabe que isso muda de conselho para conselho, mas, assim, na base... De município para município, mas ele é sempre pautado dentro da lei. Sim. Né? A gente está vinculada administrativamente às leis municipais, porque as políticas públicas, principalmente da assistência da primeira infância, da criança, estão ligadas, na sua maior parte, que são as políticas preventivas, à municipalidade, né? A saúde preventiva, a pré-escola, então está muito ligado à municipalidade, a questão da criança e do adolescente. Então, ele vai funcionar. A lei municipal, ela pode diversificar uma da outra, mas a essência é a mesma, né? E o problema é o mesmo também. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma recomendação pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, que é a nível federal, que ele recomenda 100 conselhos para cada... um conselho para cada 100 mil habitantes, um conselho para 100. Então, o recomendado hoje, até o último estudo do IBGE que a gente constatou, é que o Rio de Janeiro precisaria de 64 conselhos tutelares, e hoje nós temos 19 conselhos tutelares. Então, um déficit muito grande, né? Não tem interesse desses conselhos atuarem nessas localidades. Então, cada conselho é composto de um colegiado, né? Os conselheiros, somos 5 conselheiros. O conselheiro sozinho, ele não tem força. A força é o órgão colegiado, porque a gente está falando de sociedade civil, a gente está falando de decisões, de medidas protetivas no âmbito administrativo. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, que é um conhecimento que a gente não tem só naquela prova que a gente vai fazer. Né? É um conhecimento que a gente tem que ter essa capacitação continuada. Inclusive, estou muito feliz que ontem inaugurou
a escola de conselhos, né, voltada para todo o sistema de garantia, mas com foco no conselho tutelar, no conselheiro tutelar, porque ele é o agente da sociedade civil. Então, você vai ter do conselheiro tutelar advogado ao conselheiro tutelar obreiro da igreja, né? Então, isso é muito complicado. É muito complicado pela formação. Ou você vai ter o conselheiro que é enfermeiro. Então, ele vai sacar muito, ele vai entender muito do direito da saúde da criança e do adolescente. Mas quando esbarrar na parte de educação, ele não vai saber o que é uma CREA, uma metropolitana. Então, tem que ter essa formação. Como que o sistema funciona, né? Eu costumo falar que o conselheiro ele nem precisa gostar tanto de criança. Ele não precisa, ele não é assistencialista. Mas ele precisa garantir que esses direitos... É como o juiz da vara da infância, a gente tem empatia por isso. Eu brinco muito com meus colegas e falo... E outra coisa, a gente tem que saber como que os outros órgãos funcionam. É o X da questão. Porque quando você tem um conselho tutelar hoje, precarizado, intencionalmente, que é um projeto político de destruição do conselho tutelar, quando você tem um precarizado e você tem esse número reduzido, uma população que ela cobra uma postura do conselho que ela não tem, as próprias organizações, e aí eu falo que elas tendem a blindar com as decisões desse colegiado. Então, as decisões colegiadas é para evitar mesmo o erro, né? Diferente do juiz que vai julgar sozinho, ou do defensor, ou do advogado, ou quem está ali na assessoria jurídica, ou do médico que está sozinho. O conselheiro tutelar, ele tem que agir em colegiado, porque as decisões vão ter que ser discutidas e a melhor medida. É óbvio que a gente vai ter medidas corriqueiras, que a gente não precisa reunir o tempo todo, e a gente nem tem tempo para isso. Mas quando tem casos mais complexos ou que a gente não sabe como fazer, principalmente quando a gente fala de violências, né? Violências físicas, violências psicológicas, que é aquela violência que não deixa marca e você não consegue visualizar, e você não tem a técnica para isso, e nem pode ter, para não revitimizar. Então, nós funcionamos com 5 conselheiros em cada conselho. Hoje, no Rio de Janeiro, lá no início dos conselhos tutelares, nós tínhamos quatro pessoas na equipe técnica. Hoje, infelizmente, nós só temos 2. Né? Então, nós tínhamos 2 psicólogos e 2 assistentes sociais, que trabalhava dando suporte para os conselheiros das melhores medidas, porque entende-se que essa assessoria técnica, obrigatoriamente, ela tem que ter o conhecimento de tudo que funciona na área, né? Junto com o conselheiro, é óbvio, mas ela é que vai ter essa relação. Inicialmente eram servidores públicos, né? Hoje não está mais, a maioria... Hoje nós temos uma realidade de terceirização do trabalho do conselho tutelar, são poucos conselhos que têm no seu corpo 2 ou 3 servidores, né? Esses servidores eles foram absorvidos. Aqui no Rio está ligado à assistência social, o Conselho Tutelar do Rio, tá? Outros conselhos não. Tem alguns que estão na Secretaria da Fazenda, tem alguns que estão vinculados, outros municípios, à Secretaria de Governo, mas nós, erradamente, estamos vinculados à assistência social. Eu acho, por que eu falo erradamente? Porque confunde-se muito o Conselho Tutelar com a assistência social. E o Conselho Tutelar é um órgão de garantia. A gente tem que saber de lei. A assistência social, lógico, que a gente tem toda aí o SUS, a gente tem toda a nomenclatura, todas as normas do SUS, mas a gente também tem o SUS, a gente também tem... Então, a gente vai trabalhar com todos os níveis. Então, a gente está vinculado. Temos um administrativo e um administrativo líder. Essas pessoas é que recepcionam, normalmente, quando as pessoas procuram o Conselho Tutelar, organizam a agenda do conselheiro, solicitam administrativamente o suporte ali que o conselheiro vai precisar. E temos 2 motoristas. Um motorista que trabalha com a gente de segunda a sexta, que está sempre com a gente nas VDs, que é do conselho, e a gente tem uma cooperativa. A gente tem um outro motorista que trabalha 12 horas de segunda a sexta. Segunda a segunda. Uma carga horária, então assim, a gente tem uma questão de uma equipe pequena, por uma demanda absurda,
Mas a gente está lutando para isso e principalmente que cria-se mais conselhos, incentive-se mais conselheiros, né? A carga horária nossa é sim 56 horas semanais. Nós trabalhamos de segunda a sexta dentro do conselho de 8 às 5, no horário comercial, e depois o horário comercial é um conselheiro que fica, no caso, 24 horas, né? E a cada final de semana fica também do mês, fica um conselheiro. Então, o conselho, de fato, ele funciona não no conselho, o conselho fecha de segunda a sexta no horário comercial, e eu nem uso mais a nomenclatura plantão, porque essa nomenclatura é a nomenclatura lá atrás, a gente não falava muito do home office, né, do sobreaviso, mas hoje a gente fica sobreaviso, com o telefone, então dando suporte para a rede, orientando as pessoas que às vezes precisam de orientação, não sabem como fazer, e é muito interessante, sabe, porque de fato as pessoas procuram muito o conselho tutelar, não só para fazer denúncia, mas também muito para orientar, para ajudar. As pessoas têm uma sensibilidade com o tema da criança e adolescente, só não sabem como ainda acionar. É verdade. Para isso estamos aqui, né? Para isso estamos aqui. E conduzir esse caminho. Falando um pouco, né, desse processo mais prático, a gente falou da divisão, nós temos os 5 conselheiros e conselheiros tutelares efetivos, né, os suplentes. E como que é esse processo? Você pode falar brevemente esse processo de escolha, né? Eleição. Como que acontece? Também os requisitos, né? O Estatuto da Criança também ele taxa a questão, é taxativa a questão das eleições, né? Se é maior de 18 anos, residir no município. No município do Rio de Janeiro é exigido experiência em 2 anos na área. Se você vem da área de serviço social, essas organizações têm que, obrigatoriamente, estar cadastrada no Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né, do município. E aí, essas organizações e as outras que não são, saúde, educação, tem que ter essa comprovação, né? Morar no município, idoneidade moral, né? Então, quando você entra no conselho tutelar, toda a sua vida é pesquisada, né? Todas as certidões têm que estar negativada e tem que estar mesmo. Você está trabalhando com criança, então você passa por isso. Aqui no Rio de Janeiro, você faz uma prova classificatória, né? Então, ela vai ter, primeiro, começar com a inscrição, onde tem um chamamento para esses candidatos. Tem esses pré-requisitos. Passando pelo pré-requisito, você vai para a segunda etapa, que é a aferição de conhecimento teórico, né? Teórico e um caso prático, mas é bem letra de lei, então é bem tranquilo, né? E passando dessa fase, você vai para a eleição, né? No Rio de Janeiro usa essa prova, mas no Estatuto da Criança e Adolescente a gente fala de eleição. Então tem alguns municípios que não vai ter a prova de aferição, vai ter a aferição primária para direto e depois vai para a eleição. Aí essa eleição, e não termina na eleição, porque tem uma comissão eleitoral dos conselhos municipais ou da onde que o órgão está vinculado no município, e essa comissão ela vai fiscalizar, né? E é muito precário, porque a gente está falando de sufrágio, né? A gente está falando de votos, a gente está falando de participação popular, mas a gente não tem, de fato, o TRE organizando essas eleições. Então, fica muito na mão de pessoas que são servidores e acho até que são bem intencionados, mas que quando chega no dia da eleição não sabem mexer, não sabem abrir uma máquina, e a gente tem sempre esses problemas, né? Então o TRE, ele entra, apesar hoje de todos os municípios, ele já ter a votação eletrônica pelas urnas,
ele só empresta as máquinas. Então, é uma luta que a gente está fazendo, que o TRE organize essas eleições. E aí, não só organizar, mas também mude esse modelo que fazem no município. Né? Isso é uma das grandes dificuldades, primeiro, porque a divulgação é muito precária. Então, a gente não, por não ser uma eleição, por ser uma eleição facultativa, e o CMDCA é responsável para fazer essa divulgação, fica muito institucionalizado na prefeitura. Né? É diferente quando você tem uma eleição federada, uma eleição que o TRE, né, os tribunais eleitorais estão movimentando, então tem toda uma prática com essa eleição. Então a gente percebe que tem isso. Então, acabou de ser eleito, normalmente são os 5 mais votados titularidade, são 5 suplentes, e aí vai para a capacitação. A capacitação também é obrigatória, então você vai fazer uma capacitação mais ou menos de 15 dias, e aí você vai reconhecer a rede, vai ter essa apresentação na rede, a prefeitura vai fazer isso. Né? Então é muito precário também, porque essas redes que eles apresentam a rede deles. Eles, por exemplo, tem muita coisa do Estado que a gente trabalha, tem do governo federal que a gente trabalha com institutos de educação, que adere a adolescente. Então, tem muita dificuldade ainda dessa capacitação. Né? Por isso que eu estou muito feliz com a escola, porque ela pega a federada, ela pega todos os entes. Né? E é isso. E depois termina com a posse, que hoje também a gente conseguiu, com muita luta, unificar, que a posse é sempre 10 de janeiro em todo o território. Esse processo de capacitação final, né, que você pontuou, por isso a importância mesmo da Escola dos Conselhos, porque é um tempo muito curto, né, para capacitar, e são pessoas da sociedade civil, por vezes com uma experiência vasta, por vezes não, né, então esse é um processo muito importante para poder capacitar esses profissionais que são ali protagonistas mesmo nesse processo de garantia de direito, que precisam ter esse embasamento, né, além do teórico, da experiência ali do cotidiano, essa relação com a rede, como você colocou, muito importante, né, esse trabalho em rede, então saber como os outros órgãos funcionam, como acionar, como vai ser esse procedimento, e isso, né, a gente não nasce sabendo, precisa desse processo mesmo de capacitação, também dessa experiência, essa troca, que eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa na Escola de Conselhos, mas também nesse processo de capacitação já fornecido. E de fortalecimento, né? E aí quando você fala, você voltando um pouco na questão da estrutura, infelizmente, hoje a gente tem um grupo de conselheiros e conselheiras tutelares adoecido. Adoecido porque muitas vezes não, acontece muito, na maioria das vezes, sofrem assédio de outros órgãos. Né? Então, assim, nós tivemos dificuldade em alguns territórios de candidatos, de candidaturas. Aqui no Rio de Janeiro eu participei em 2019 e participei em 2023. As minhas 2 participações, eu vi territórios que teve que adiar o prazo de inscrição porque não tem conselheiros e candidatos interessados. Seja pela questão da remuneração, pela questão da responsabilidade, mas muito pela questão dos assédios que a gente vem sofrendo. Então, a gente tem que falar o tempo todo da subalternização e da autonomia, do risco da perda da autonomia. Né? E a gente já tem algumas correntes que falam que tem que ser servidor público, que tem que ter concurso público. Olha, imagina, se nós representamos a sociedade civil e o voto, a gente vem pelo voto universal da sociedade civil, como que a gente, de repente, vai garantir o direito sendo servidor público, onde que normalmente o maior violador é os órgãos públicos? Então, assim, é um risco muito grande que a gente corre pela questão desse assédio, pela questão dessa sobrecarga. E eu costumo falar que o conhecimento liberta. Né? Então, quando eu estou atuando com uma rede que sabe a minha atribuição real e eu sei a atribuição dela real,
eu consigo trocar e fortalecer o trabalho daquela rede, né? Porque, contrário do que falam, nós do Conselho Tutelar atuando muito, fortalecendo as redes. Lógico que não são só as redes estatais, as redes familiares também. Então, muitas vezes, chega a criança ou adolescente com aquele direito negligenciado, que aí quando você vai procurar para aplicar a medida, você percebe que a questão não é quem está junto está garantindo, a escola está garantindo. Mas se eu não tenho política pública, se eu tenho uma redução, que eu não tenho mediador de lá, então o Conselho Tutelar, sim, ele também representa a escola. A escola ela tem os órgãos dela de representação, mas o Conselho Tutelar ele é um coringa para as instituições. Então, nós tivemos situações no nosso território de casas de acolhida que a gente estava junto, estava superlotado e a gente entrou com a representação contra a prefeitura para reduzir o número, para ter um trabalho mais digno, um trabalho humano naquela situação, daquelas crianças que estavam acolhidas naquele local. Nós já tivemos escolas que a gente chegou enquanto conselheiro e conseguimos acionar, e olha, porque a CRE está subordinada à prefeitura. Então, ela tem uma limitação, né? E o conselho não tem esse limite, né? E a gente tem não poder postulatório de advogar, não. Mas a gente tem o poder da representação junto com o juízo. Então, a representação de um colegiado do Conselho Tutelar, ela tem peso. E aí a escola, depois a gente vai falar isso depois, né? Mas a escola usa o conselheiro tutelar como um bicho-papão, como um órgão disciplinador, né? Trocou o milho, que a gente ficava lá nos anos 30, 40, 50, pelo Conselho Tutelar, sabe? O chapéu de burro pelo Conselho Tutelar. E aí, quando isso dificulta o nosso trabalho, né? E para todos os lados, tanto para o conselheiro, quanto para a rede, quanto para a família, mas principalmente com a criança. Porque se ela perde a referência da confiança na família dela e ela não consegue olhar o Conselho Tutelar como órgão de garantia para ela, a gente está fadado ao fracasso. Tem esse olhar como um órgão que vai garantir a proteção, né? Que ele pode recorrer. Que ele pode recorrer. Olhar punitivo, né? A gente que ele pode recorrer. Vai conversar um pouco mais sobre isso. E é muito interessante, né? Porque o Conselho Tutelar, ele tem essa aplicação de medidas de diversas formas, né? Por isso que quando a gente tenta pautar, assim, quais são as medidas, quais são as atribuições, é um universo muito vasto. Porque, como você falou, não é só diretamente ali com a família, ou com a criança, ou com algum requerimento de algum serviço, mas é até na defesa daquele próprio serviço, né? De como ele está sendo feito, se tá... Aprimoramento. Do aprimoramento e entrar junto mesmo para que tenha a garantia desse melhor interesse da criança e do adolescente. E aí, nisso, eu queria te perguntar, se você puder destacar, né, sabendo desse universo amplo, quais são os principais casos que são atendidos hoje no Conselho Tutelar, em especial, né, no seu caso, aqui na Zona Sul, mas se tiver também como eu falei para você, a gente tem muita questão da ausência do Estado, né? E a gente está falando de um período pós-pandêmico, porque ainda temos reflexo da pandemia, né? Pela precarização do trabalho, emprego, das famílias, as famílias que entraram na precarização mesmo. Inclusive, mudou até a conjuntura do aluno hoje da escola pública, né? A gente tinha a escola pública como um espaço para as crianças pobres, né? Hoje você tem um espaço dentro, pelo menos aonde eu atuo, com uma outra criança, né? Porque aquelas famílias, aquelas pessoas que eram profissionais liberais, teve muita firma, muitas empresas que quebraram. Então, teve reflexo no orçamento familiar. E, infelizmente, escolas de qualidade são caras, né? Escolas particulares, não escola de qualidade, porque escola de qualidade eu acho que é qualquer escola. Onde tem amor, onde tem professor, onde tem pessoas comprometidas, eu acho que é qualquer escola, e que possam defender a criança, né? Então, a gente tem muitas as questões de escola e saúde. A gente tem muita questão de saúde. Violência, negligência e violência, muito da parte dos familiares, principalmente
violência sexual. E é interessante falar porque o Conselho Tutelar da Zona Sul onde eu atuo é o único conselho do município que atua 100% com a utilização do CIPIA. CIPIA é um sistema de monitoramento e um sistema que a gente usa para atendimento à criança e adolescente, mas principal é que o CIPIA ele garante essas estatísticas. Né? Então, a gente consegue mapear. Então, após o fim da pandemia, 2020, a gente começou a usar. Então, tem um outro conselho, que é o Conselho de Vila Isabel, mas como o colegiado também tem autonomia, né? A prefeitura também não investe, a grande verdade é que não tem estrutura. Então, de fato, tem conselhos tutelares que não vão ter um bom equipamento de informática, mas também tem um conselheiro que não quer usar. Né, não é interessante, tem o conselheiro que aplicam medidas dentro do conselho erradamente, respondem, inclusive, que tem uma corregedoria dos conselhos e conselheiros tutelares, tem uma comissão de ética que o conselheiro e a conselheira responde, não é que não tenha fiscalização, né? Nós temos um código a seguir de ética e a gente tem que seguir, mas, infelizmente, tem profissionais e profissionais em todo quanto áreas, os bons e os maus. Então, tem essa questão dessas negligências maiores, eu posso falar para você, que é educação e saúde do Estado. Agora, quando a gente fala de casos, eu gosto de fazer sempre um parâmetro que é muito engraçado, é muito interessante. Porque quando você vai nas famílias economicamente da classe mais baixa, economicamente, você vai ter o negligenciador principal, o Estado. Quando você vai nas famílias economicamente mais altas, você vai ter o negligenciador, a família. Porque o serviço é pago, é privado, é pago, então o serviço aquela família garante. Mas, por isso que a gente fala que a gente tem que falar das duas crianças, sabe? Da criança pobre da favela, mas da criança também que o professor não pode denunciar, porque também a grande situação das escolas privadas é que a relação não é de proteção à criança e adolescente, mas é proteção ao contrato que o pai e a mãe assinam. Então, essa questão contratual e a depender da escola, esse professor não pode nem denunciar. Né? Por isso, a gente teve a lei Henri Borel, que, inclusive, em um dos seus artigos fala que é responsabilidade e o denunciante, se as pessoas souberem. É óbvio que sabe, abre leque para um montão de debate, né? Mas, de fato, a gente viu o Henri Borel que estava apanhando com uma babá do lado, que deveria estar garantindo. Né? A gente vê o Bernardo, que foi envenenado, que estava com babá, que tinha que estar garantindo. Então, a gente tem essa questão desses dois lados, né? Mais uma vez, eu não estou falando que a família empobrecida não negligencia. Negligencia tanto quanto. Só que nessa situação, o maior negligenciador vai ser o Estado. E a sociedade. A sociedade, pela desvalorização, pela criminalização, não é incomum a gente ouvir que criança favelada é semente do mal. Não é comum a gente ouvir ainda que criança que está em situação de vulnerabilidade em rua, com a família, muitas vezes, porque é questão de moradia, é pivete. Né? Então, a sociedade e se a sociedade talvez tivesse um pouco de empatia, né? E os privilégios não fossem tão focados numa classe social e na outra não, talvez a gente teria. Mas a sociedade também ela é violadora. Ela é violadora. Porque quando eu tenho um parlamentar que faz sexo com as adolescentes, e as adolescentes é do funk, e ele fala que são as novinhas, e a sociedade permite, ela tá violando o direito daquela menina. Quando aquela menina tá no funk, que é a cultura ali, ela tá curtindo como a outra da Zona Sul tá curtindo a sua rave, porque faz parte da adolescência, né?
A sociedade ela tem que por que para uma parte é vítima, é menino, é criança, e para outra parte é semente do mal, queria, provocou. Então tem uma questão da negligência social, né? E a sociedade ela também se enquadra como negligenciadora, como violadora. Também como responsável, E né, como das responsável. pessoas se garantir. Criança e adolescente é responsável de todos nós. De todos. Inclusive, o adolescente é responsável pela criança, a criança é responsável por outra criança. É outro tema que a gente tem que trazer, porque quando a gente fala de Estatuto da Criança e Adolescente, e aí a gente vai falar, o pessoal fala, mas só tem direitos, não tem deveres. Não. Criança e adolescente têm deveres também, inclusive de cuidar um do outro. Respondem por ato infracional, não cometem crime. Então, quando a gente vê algumas bandeiras falando da redução da menoridade penal para 14 anos, já vi projetos de lei para redução para 12 anos, coisas absurdas, né? Mas eu também já vi filhos de poderosos com 30 anos fazer besteira e o pessoal falar, mas é um menino. Entendeu? Isso é a sociedade. Essa desigualdade, né? Esse olhar. Que isso é previsto no Estatuto, né? No 227, na Constituição, e no 4º. Que criança e adolescente é sujeito de direito com prioridade pela família, Estado e sociedade. E falando, né, dessa responsabilidade da sociedade civil, um dos nossos papéis, assim, muito importante nesse processo de denúncia, né? Quando a gente vê como você pontuou esses 2 casos aí muito emblemáticos. E aí eu queria que você pudesse falar pra gente quais são esses procedimentos de denúncia, como nós podemos nos engajar, né, quando a gente vê uma criança sofrendo alguma violação de algum direito, como que a gente pode chegar até o Conselho Tutelar, quais são os canais de denúncia que existem. Eu costumo falar que a denúncia ela tem que ser feita diretamente para o órgão que vai executar aquela política, né? Se eu vejo uma criança, como eu falo, a gente pega muita denúncia assim, aquela criança ali tá com a mãe tá pedindo, tá bom. Ali tem uma vulnerabilidade social. Teoricamente, a gente tem que chamar assistência social, né, para verificar. É a porta de entrada. Né? Se eu vejo uma criança desmaiada no meio da rua, eu vou acionar a SAMU. Se eu tento acionar todas as situações e a situação eu não consigo, então teve a violação de direito. Eu chamei a SAMU, eu liguei para a SAMU não vem, a criança tá ali, eu tô fazendo a minha parte como sociedade. Eu tô aguardando a SAMU, não é eu ligar para a SAMU e ir embora para minha festa no dia de sábado, não. Eu tenho que ficar ali, tenho que esperar, senão eu tô negligenciando. E aí, esse direito sendo violado, entra em contato com o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai requisitar que aquele direito seja restituído e seja executado. Podendo, se não for cumprida, essa medida protetiva, que essa requisição, a aplicação é da medida protetiva, cabendo representação, inclusive representação judicial, do órgão, da família ou de quem violou o direito. Então, a gente tem os canais e tem aqueles casos de orientação mesmo, né? Muitas vezes as pessoas não sabem ou não conhecem o ECA, então ligam para o conselho, a gente está de porta aberta, o nosso funciona muito com agendamento, porque a demanda é muito grande, então a gente organiza para a gente dar uma atenção melhor à pessoa, né? Que não adianta, a gente atua num universo de 500 mil habitantes, então nós somos um conselho, no caso deveríamos ser 5, então vai ter uma hora que alguém vai sair pelo ladrão. Então a gente costuma fazer o seguinte, a gente fez o sistema, essa autonomia também do colegiado, de atendimento, de agendamento, mas tem muita orientação, muita. Então, as pessoas às vezes orientam sobre a questão do EJA, adolescentes que muitas vezes estão passando por uma situação geracional entre famílias. Não que a gente vai substituir o pai, mas é bem legal quando a gente chama adolescente, mostra o ECA para ele, né, e lê com ele, fala da questão que ele tem os limites também, como eu tenho, como qualquer cidadão, como qualquer agente, como qualquer pessoa de direito, cidadão de direito, ele também tem que preservar pelos direitos dele, que ele também pode, a conduta dele também pode violar. Né? A gente vai falar da responsabilidade da família, sociedade e o Estado, mas a gente vai falar quem podem ser os violadores, que é a família, a sociedade, o Estado
e a própria conduta da criança e do adolescente. Né? Então, a gente chama, então o fluxo de atendimento é bem intenso, não é fácil, mas tem muita orientação. Né? A gente vê que o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente agora vai completar 34 anos, mas a gente percebe que ele ainda não foi absorvido pela sociedade como deve ser. Né? O direito da adoção voluntária, as pessoas acham que o fato da mendicância ainda tem uma questão do Código de Menores, da questão da irregularidade, né? O Conselho Tutelar é muito acionado, principalmente na Zona Sul. Infelizmente, a gente tem uma sociedade higienista, classista, né? Então ela acha, porque ela paga 8, 10 mil de PTU, não pode ter o mendigo, mas aí o mendigo não é, ou quem está mendicando ali com uma criança, não é uma questão dele pagar 8 mil, né? É uma questão da política pública, né? Que não é aplicada. Então, assim, a gente tem muito isso. Eu costumo falar que o território da Zona Sul, primeiro que a gente tem todos os territórios, porque vem todo mundo para cá para acessar a renda. Mas, por outro lado, também tem uma preocupação com quem está aqui. É um bairro turístico, então tem essa higienização. O que é muito preocupante, inclusive, dando origem aos justiceiros, né, em Copacabana. Foi muito grave e continua sendo muito grave. Inclusive, nós do Conselho Tutelar denunciamos a Operação Verão para o Ministério Público, onde que deu origem à ação que chegamos até o STF. Essa é uma medida protetiva. E nas formas de acionar vocês, até nesse processo de orientação, direto ao conselho, tem algum telefone de contato? Tem os telefones de contato, tem o Disque 100, tem o e-mail do conselho, né? As pessoas podem estar procurando os conselhos da sua região, isso é interessante falar, porque às vezes as pessoas escutam a gente falar que aí vai ligar, não, vou lá ligar para o conselho lá, certeza, a gente tem a área de abrangência, né? Então, tem esses 19 conselhos espalhados no site do próprio CMDCA, eles estão atualizados. Então, lá tem os telefones, lá tem os endereços, o horário de funcionamento dos CTs, né? E tem sempre que está aberto, não está aberto, os telefones estão à disposição, estão mesmo, né? Os conselheiros tutelares, eles vêm trabalhando muito. E, assim, eu costumo falar que lançou-se uma polarização entre conselhos e conselhos, mas assim, é muito o que eu vejo, é uma população de trabalhadores e trabalhadoras muito comprometidos, todos os conselheiros tutelares, todos. Até porque a gente tem uma corregedoria e passamos por um processo de checagem. Né? Então, todos os conselheiros tutelares, todos eles, eu vejo que tem gente muito comprometida, gente muito boa. Né? Então, não deixem de ligar. O Disque 100 é uma ferramenta que as pessoas têm ainda muito medo, porque tem ainda o medo da questão da família, né? A gente tem medo, às vezes, a gente está falando de direitos novos, né? O direito da mulher, o direito da criança, do adolescente. É 100% seguro o anonimato. Né? Quando essa denúncia chega no Conselho Tutelar, a gente não sabe, a gente sabe o número de referência, a gente não tem, o anonimato é garantido. A gente só pede que quando as pessoas liguem para o Disque 100, as pessoas deem detalhe, porque às vezes as pessoas fazem algumas denúncias e elas não conseguem comunicar. Então a gente já pegou, mora no beco tal, na rua tal, na comunidade tal. Como que a gente vai mandar uma notificação para essa família comparecer? Então, a gente pede assim, o máximo que souber, onde que a criança estuda, qual é a escola, o nome do pai e da mãe, se não souber, se souber, telefone de contato, que com certeza, chegando no Conselho Tutelar, essa família vai ser notificada. Isso que eu ia perguntar, assim, é uma dúvida até minha. Depois que essa denúncia é feita, chega até vocês, eu sei que são, como você falou, um universo enorme de tipos de denúncia, então tipos de procedimentos diferentes. Mas como que é o funcionamento de vocês ao receber essa denúncia? Quais são os passos que vocês seguem, né, no recebimento de uma denúncia? Então, normalmente o Disque 100, ele vai mandar para todos os órgãos. Eu sempre aconselho, sempre mandar pelo Disque 100. Né? Porque o Disque 100, ele vai mandar para a delegacia. Se ele perceber que tem crime, né, ele manda para a delegacia e ele comunica ao Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar vai fazer é reforçar
A gente é representante daquele denunciante. Então, a gente reforça junto com a DECAV, ou com as delegacias, mas normalmente é a DECAV, que é a delegacia especializada em crime, em criança vítima. Então, normalmente, a gente requisita, a gente reencaminha para não perder no universo, que acredito eu que também, as delegacias também, né, o sistema está muito precarizado de garantia, todos, inclusive as delegacias. Mas e são poucas também, né, especializadas. No Rio de Janeiro nós temos a DECAV aqui no Lavradio, e, quer dizer, uma demanda enorme para todo o município. Município não, inclusive referência para outros municípios do estado. Então, a gente sempre fala, a gente reforça. Quando é de competência a nível de administração pública mesmo, que a gente percebe que chega pelo nosso e-mail, ou mesmo punho, porque a gente tem que ter uma formalização, que a gente nem fala denúncia, porque até o CIP ele fala denúncia, mas eu encaro como comunicado, né? Um comunicado a ser averiguado, né? Chega muita coisa que não procede, improcedente, né? Principalmente conflitos familiares. A criança também ainda é usada dentro da questão da dissolução dos laços amorosos, afetivos entre os familiares. Ela ainda é usada como uma moeda, né, de barganha entre os pais. Então, muitas vezes chega falsas denúncias, porque é mais fácil chegar no Conselho Tutelar do que chegar na delegacia, porque a delegacia você caracteriza um crime de falsa denúncia, né? No Conselho Tutelar um falso comunicado. E é triste, porque às vezes você traz a criança para o universo, a gente verifica, que a gente tem que verificar de fato, e a gente vê que não tem nada, foi uma vingança, a gente costuma falar, às vezes diz que vingança, né? Porque o diz que sem, e é muito triste, as famílias têm que se conscientizar, porque a gente tem situações sérias, a gente tem situações sérias de falta de escola, com precarização, a gente tendo que estar com a escola, com a rede, e muitas vezes a gente vai ali para uma situação que é um trote, ou alguém fazendo prova, porque acho que se chegar no conselho uma denúncia, depois pode ir lá no conselho pegar a mesma denúncia que fez e levar para as varas. Então, assim, é uma questão de consciência mesmo, né? Porque não se brinca, né? Não dá para brincar com o direito da criança e adolescente. Então, o fluxo é isso, a gente notifica a família, notifica por correio, se a gente tem meios telefônicos, e-mails, a gente chama essas famílias lá e a gente verifica. Uma vez procedente, a gente faz um encaminhamento às requisições. Sendo improcedente, a gente segue. E desses encaminhamentos, né? Quais são os principais, assim, se você pudesse listar, você listou os principais casos que acontecem, quais são os principais medidas, encaminhamentos feitos e quais esses agentes, né, que são responsáveis por executar? A gente tem muita situação do abandono paterno, né? Então a gente tem muita questão das defensorias públicas para regulamentação de guarda. As pessoas ainda têm uma postura de achar que a regulamentação de guarda é você prejudicar o outro. É como se você fosse prejudicar o outro. Então eles não regulamentam e, na verdade, é o contrário. Porque é o juiz, quer dizer, o ideal é que não tivesse o juiz para definir o que o pai vai dar ou vai deixar de dar para o filho, né? Porque quando a gente está casado não tem um juiz. Mas quando está separado, eu acho que é legal. Então a gente tem muito isso, a questão de orientação para as defensorias públicas, violência física, mais do que a sexual, mas violência física muito. A gente ainda tem a questão da educação através da força física, ou da humilhação, ou da violência psicológica. Então a gente já pegamos muitas crianças, e assim, o pai e a mãe é da cultura, acha, sabe, a gente tem que chamar, a gente tem que conversar, a gente tem que representar, mas a gente também tem que encaminhar aquele pai e aquela mãe com aquela escuta, porque ele vai ser pai e mãe daquela criança até eterno, né? Até sempre. E a gente tem que tentar ajustar. Então, normalmente, a gente encaminha, a gente percebe muito, principalmente as mulheres, uma sobrecarga, né, da tripla, quarta jornada. Então, a gente percebe essa sobrecarga. Às vezes, a mãe tem que deixar com o filho maior um pouco, porque não tem creche.
Uma época que a gente tem muita denúncia é na época de férias escolares, que as mulheres têm que trabalhar e essas crianças não têm, né? Hoje a gente está com pouco atividades da prefeitura, os centros de convivência das crianças, principalmente nas comunidades. Então a gente não tem muito. A questão do poder paralelo, a questão da violência dentro das comunidades. Hoje, trabalhar dentro das comunidades é uma situação que o Estado não quer. O Estado, hoje, quem entra nas comunidades é quem? Polícia. Dando tiro. Infelizmente, é o serviço público que a gente tem. Né? Hoje, os Correios não entram em muita comunidade, as entregas não entram, as creches, as escolas comunitárias saíram, porque não é o poder paralelo, mas perderam o controle, né, da situação. Então, a gente tem muita denúncia de abandono, mas quando a gente vai ver, não é abandono, né? São famílias e pessoas que são abandonadas pelo poder público. Você falou a violação do próprio Estado, né? A violação do próprio recai Estado. Na família. Mas a gente tem que garantir. Com certeza. Só que a gente não vai pegar aquela criança e levar para nossa casa. A gente vai ter que dar um suporte, minimamente, para aquela mulher vá na defensoria, que cobre a presença afetiva daquele pai. Ah, mas ninguém é obrigado a amar. Mas alguém da família paterna, né? Então a gente faz muito essa... Não que a gente faça parte do juiz, mas no primeiro momento eu acho que essa escuta é muito importante quando elas chegam lá. Com certeza. E além desse processo de garantia por meio, né, dessas medidas e desses encaminhamentos, uma que você trouxe é da fiscalização e da formulação e implementação de políticas públicas. Muito né? importante. Um passo muito importante muito que, importante. Por vezes, não tão visto nem falado desse papel do Conselho Tutelar. Ou estão equivocados. Ou com um olhar equivocado, né? Então, queria que você falasse um pouco da participação do Conselho Tutelar, dos conselheiros e das conselheiras, nesse processo de fiscalização, formulação e implementação de política pública. Na verdade, a gente fica muito na questão das denúncias equivocadas, né? Substituição de família, substituição da polícia, do médico, da sociedade. Então, assim, a gente fica muito... E ainda não conseguimos abrir um leque. Mas sobre a questão, eu posso dar o exemplo, claro, sobre a questão da política que eles implantam a cada ano no Rio de Janeiro, que é a Operação Verão. É uma operação válida, né? O fluxo aumenta, acho que a segurança pública ela tem que atuar. Ninguém aqui está falando que não tem que atuar, mas respeitando as garantias de direito da criança e adolescente. Então, de 2015 nós tivemos a primeira intervenção do Conselho Tutelar, né, que foi na Zona Sul, onde que pegaram um ônibus com 60 crianças e levaram para a porta do conselho, tiraram crianças e adolescentes pretos, é bom ressaltar isso, levaram para o conselho para o acolhimento, a polícia, né, querendo acolhimento, a presunção de culpa, e aí foi a primeira ação, conseguimos, através da denúncia do conselho, um HC preventivo, né, não foi cumprido. Agora, em 2023, a Operação Verão foi antecipada para setembro, né? Depois do show do Alok, que teve toda uma exposição, arrastões. E aí a gente teve muito problema de denúncia de crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes da Zona Sul, adolescentes do Jacaré, adolescentes de todas as partes do Rio de Janeiro que estavam tentando acessar as praias e não estavam conseguindo. E aí, agora em dezembro, eles fizeram um dia de operação e eles encaminharam esses adolescentes, 89 adolescentes, para o acolhimento institucional. A prefeitura estava junto. E a gente, enquanto Conselho Tutelar, a gente aplicou a medida protetiva contra o Estado e contra a Prefeitura. Né? Hoje, a gente está estudando, junto com esses dois órgãos, um processo que tem que ter operação de segurança pública, mas que não exclua e nem... principalmente no âmbito racial, né? Com esse olhar racial. Então, o Conselho Tutelar
chegou ao STF, a nossa inicial foi por conta das reclamações da população, né? Inclusive algumas mães que vieram até a gente e a gente não tinha como não fazer, né? E isso é um exemplo de como é a atuação do Conselho Tutelar, né? E no imaginário, a sociedade acha que aquele menino não pode estar de fato na praia, né? E é isso. E as crianças também da Zona Sul não conseguem andar na Zona Sul. As crianças com a mesma característica não conseguem se movimentar. Então, assim, essa é uma atuação do Conselho, que hoje a gente está sentado junto com os reclamantes, né, da decisão. Teve uma decisão, que essa decisão foi revogada, foi suspensa pelo TJ, a gente chegou ao STF, foi uma mediação, a gente estava lá enquanto conselheiro, enquanto advogados, outros reclamantes, Defensoria Pública, o Ministério Público, e a gente garantiu. Então, assim, são exemplos do que a gente pode fazer. Né? A política pública para as creches, a gente tem um déficit de 13 mil vagas em creche, de pessoas que procuram não são contempladas, fora aqueles que estão fora que não procuram, porque sabem que não vão conseguir distribuir, que é isso, né? Não vai, ou tem a rede. E aí a gente está junto com a Defensoria Pública desde 2020, a gente já fez a notícia de fato para o Ministério Público, cobrando, a gente volta em tempo, a gente está encaminhando para a Defensoria Pública, para movimento de ações a favor daquelas famílias que não têm a creche. O exemplo que você trouxe mesmo dos acolhimentos, né, que vocês entraram para os acolhimentos, da lotação, né, a questão dos mediadores na escola, a gente percebeu a carga dos professores que estão extremamente vulnerabilizados também por uma política ruim de educação, a gente sabe que tem, né, também de repasse de verba, não é prioridade, educação, né? E esses professores ser mediadores, então como que a gente vai representar um professor ou uma diretora de escola? Né? Então a gente tem que sentar junto, a gente tem que sentar no planejamento, a gente tem que trazer esses números. E interessante que o CIPA tem esses números, sabe? Todas as estatísticas. Tem esse mapeamento das negligências. E tem o mapeamento também das políticas que têm que ser implementadas. Talvez por isso não tenha interesse do CIPA por parte do Estado. Sim. A gente tratou, você falou um pouquinho, e eu queria aprofundar nesse último bloco, né, sobre alguns mitos que tem, algumas dúvidas que tem a respeito do Conselho Tutelar. E você trouxe isso, né, que por vezes é dito pela sociedade, assim, por parte da sociedade, o Conselho Tutelar com esse olhar punitivo. Sim. Então essa ameaça à criança, né? Olha, se você fizer isso, eu vou te mandar para o Conselho Tutelar. É o juiz de menores. Se você fizer aquilo, eu vou te mandar para o Conselho Tutelar. Com essa imagem depreciativa mesmo desse Sim. órgão e tendo até esse afastamento por parte das famílias, em alguns casos por medo, né? Assim, essa ameaça da denúncia, né? Essa família que quando vê esse agente ali do Conselho Tutelar já teme o que vai acontecer e não olha como realmente um canal de proteção, de garantia de direito para aquela família. E muitas vezes auxiliando a própria família. Exatamente. Então eu queria que você falasse se isso é uma realidade no seu cotidiano, você já trouxe, e o que você acredita que trouxe essa visão distorcida, né? Você tocou um pouco sobre esse recorte histórico, né? Que eu acho que acarretou nessa visão, mas no cotidiano, o que pode reafirmar, por vezes, essa visão do conselheiro tutelar? Então, o conselheiro tutelar e o Estatuto da Criança e Adolescente, deve ser matéria obrigatória para todos e todas que trabalham, exercem qualquer função com criança e adolescente, né? Do cara do bar ali que tem que botar, olha, proibido vender bebida alcoólica para menores de 18 anos, né? Para adolescentes. Ainda tem a questão de menores que ainda usam, né? Que é horrível, que a gente não usa menores, a gente usa adolescente de 18 anos, criança e adolescente até 18 anos. Então, assim, tem um imaginário, eu acho não. Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente fala de indivíduos em desenvolvimento, que dão trabalho, né? Então, é muito mais fácil você falar que o escuro vai te amedrontar para você ficar paralisado do que você explicar que o escuro é a ausência de luz, né? Quando tem luz, está luz. Quando não tem luz, está escuro, né? Mas
eu vou botar um medo, vou criar alguns traumas e vou criar. E o conselho tutelar, ele passa por isso. Né? Então, quando a gente chega nas escolas, que os professores falam assim, eu não dou conta dessa criança. E aí é muito errado quando eles falam, eu vou chamar o conselho tutelar para você. Eu vou chamar o conselho tutelar. E eu tenho que... Tem conselheiros tutelares que exercem esse papel, né? De autoridade, autoritarismo, que não só conselheiros, mas eu vejo juízes também. Eu vejo juízes em sessões, em audiências, falando com aquela pessoa ali que ele só vai ter contato naquele momento, como se a pessoa fosse um nada. Né? E as pessoas têm, quem não tem medo de juiz, quem não tem medo de polícia, né? E o conselho tutelar, ele passou por essa mesma, ele entra na questão histórica, na questão de substituir quem era antes do conselho tutelar. A gente tinha um juiz, e esse juiz que tratava irregularidades, e essas irregularidades a gente sabe como que elas eram, quais eram as medidas que eram aplicadas. Normalmente, o envio dessas crianças ou para os reformatórios ou para os depósitos de acolhimento institucional. Né? FEM, FUNABEM, SAM, e aí tantas nomenclaturas que a gente tem. Então, o Conselho Tutelar, a gente não consegue fazer essa transição, né? Do agente da sociedade civil, do eleito. É normal a gente saber chegar a 10 pessoas, se você andar pela rua, fizer uma enquete, 10 pessoas, se você pergunta, nunca ouviu falar em eleição do Conselho Tutelar. Não é divulgado. Então, tem um projeto, sim, de desmonte do Estatuto da Criança e Adolescente. Tem um projeto, acho que foi muito claro, esses últimos anos que a gente viveu, principalmente no Rio de Janeiro, de desconstruções das políticas públicas, de desconstruções do SUS, desconstruções do SUA. Né? Então, a gente vem, quem tá na garantia dos direitos da criança e adolescente, mas também no direito da garantia das mulheres, dos idosos, a gente vem sofrendo esses desmontes. Então, esse agente, sem a capacitação devida, com uma carga horária que exaustiva de fato, adoecido pelos assédios que vem sofrendo, sem conhecimento de como funcionam os outros órgãos que ele deve requisitar e deve solicitar o serviço, né? Então vamos botar ele em outro lugar. Vamos botar o medo dele, e medo mesmo, né? De chegar, se você chegar no pátio de uma escola e você é conselheira tutelar, as crianças querem sair correndo e até você desfazer esses mitos. E os pais também, né? Tem pais que a gente notifica que chegam com advogados porque pagam advogado, trabalho na Zona Sul, né? Porque não tem conhecimento. Como que meu filho está aqui no Conselho Tutelar, né? Porque o Conselho Tutelar é um órgão que é polícia de criança e adolescente preto. Porque as crianças brancas, elas se apresentam na delegacia com advogados, né? As nossas crianças que estão em vulnerabilidade, que cometem também ato infracional, então, como também as outras crianças também cometem, né? Dentro dos shoppings, acontece, só que é uma outra rolê. A gente nem chega no conselho, né? Nem chega, apesar que a ato infracional tem a jurisdição própria. Então, é isso. A gente desmistificar isso, a gente desmistificar o que é segurança pública, para quem é segurança pública é para a sociedade ou é para manter o patrimônio do rico, né? O que é o direito de ir e vir. E aí o conselheiro tutelar tem que estar isso. Por exemplo, hoje a gente tem um trabalho que a gente faz com os meninos os meninos e meninas e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes na rua, que eles procuram um conselho, né? Porque até pouco tempo eles viam o conselho e corria, né? E você sabe que adolescente, ele tem o direito de ir e vir garantido constitucionalmente. Eu não posso pegar um adolescente e botar um adolescente no acolhimento institucional se ele não quiser. E o acolhimento institucional também não é cadeia, não é prisão, não é delegacia, não é custódia. Custódia tem outra situação, que comete ato infracional, privação de liberdade.
e é determinado pelo juiz da vara infracional. O acolhimento institucional, não. O acolhimento excepcional não é corretiva. Então, se o delegado pega o menino, se o policial pega o adolescente e leva para a delegacia, simplesmente para ver se esse adolescente ou essa adolescente tem algum mandato de busca, tem alguma coisa irregular que vá garantir que ela não saia dali. Se chamar o conselho tutelar, a gente vai, mas para representar o delegado e o policial, que é o negligenciador de direito. Então, o conselho tutelar consciente e forte, sabendo, a gente vai continuar precarizado, mas a gente tem que dialogar. E a dificuldade de dialogar com o conselheiro e ainda enxergar o conselheiro como terceira categoria, então, eu divido, eu afasto de um público que eu não comando, que eu não controlo, porque não se controla. Então, eu vou botar o conselho tutelar nessa posição. E aí a gente vai ter que desconstruir isso fazendo muito podcast. Muito! E nesse trabalho de contato que vocês fazem também, né? Nesse diálogo com a família, de atendimento, que vai desfazendo esse imaginário, como você trouxe na escola, com os meninos em situação de rua que você colocou, né? Que antes corriam e agora buscam o conselho tutelar. Eu acho que nesse processo a gente vai conseguindo trazer essa conscientização do papel de proteção e de garantia de direito que o conselho tutelar tem. E o conselho tutelar não pode ser confundido. Hoje, quando você vê uma equipe de abordagem social que tem o carro da Conlurb, a polícia militar e a assistência social. São esses 3 agentes fazendo abordagem na rua. Você acha que o conselheiro tem que estar junto disso? Se eu boto um colete, conselheiro tutelar e estou junto, eu estou fazendo o quê? Eu posso estar junto, mas com o outro lado. Peraí, essa família tem os direitos dela. E aquele servidor que está ali, ele é um servidor do Estado. Ele é um servidor. Ele tem que servir a todos e todas, independe de quem seja. E dentro da sua necessidade. Não é dando porrada, não é colocando de pontapé e batendo com cacetete. Os meninos vão voltar. Vai tirar eles hoje, amanhã eles vão voltar. Nós tivemos uma chacina da Candelária. Eu venci a chacina da Candelária com os nossos meninos. Hoje a gente não tem uma chacina, mas a gente tem o atacado. Hoje é o varejo. Então hoje a gente tem meninas aí em situações de altamente violação de seus direitos, em nome de uma segurança pública que não é segurança pública. É violação de direito. E esses agentes têm que saber que o Conselho Tutelar vai estar agindo, porque é nossa obrigação, porque senão eu prevarico. Eu não posso. Você tem garantia, eu tenho garantia. Agora, a gente tem que estar bem para isso. Com certeza. E é essa luta contra essa precarização, né, do serviço. É a subalternização. É a subalternização. Essa disputa de poder também, que acontece muito dentro desse sistema como um todo. E ainda dentro dessa ideia de trazer, desmistificar algumas questões, tem 2 questões aqui que eu acho bem interessantes para a gente conversar. Primeiro, o Conselho Tutelar, ele tem autoridade para retirar a guarda de alguma criança ou adolescente? Nunca na vida. Porque esse é um medo, né? Que as famílias têm do Conselho Tutelar, que vai tirar a criança de mim. Vai... O Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, é uma lei maravilhosa a nível mundial, reconhecida, que é uma lei que garante, como a nossa Constituição é garantidora, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz no seu bojo todas as obrigações e funções de cada ente que vai trabalhar dentro com a criança e adolescente. Então, as varas de família que vão ser responsabilizadas, é óbvio que se a gente pega uma denúncia de uma criança que está sendo espancada ou abandonada, né? A gente encaminha aquela denúncia para o órgão que vai ter que verificar, que no caso ou a polícia, o Ministério Público, mas a gente terminantemente não tira a guarda de filho, não tira de ninguém. A gente não tem
competência material para isso, a gente não tem competência técnica para isso, não é função. Função de regulamentação de guarda, divórcio, quem vai ficar com quem, é do juiz da vara de família. Tem os juízes da infância que podem, numa situação excepcional, solicitar, sim, a perda do poder familiar. Mas normalmente não, nunca é o Conselho Tutelar. Nunca. E outra questão, ele faz a fiscalização, ele deve fazer de bar, de boate, de áreas públicas, essa é uma atribuição do Conselheiro Tutelar? Lógico que não. Nós temos os nossos comissários de justiça, inclusive tivemos o último concurso agora, ninguém foi chamado, eu reivindico aqui, porque os comissários de justiça, eles são apoiadores das varas, então todos os bares, todas as festas, têm os alvarás, esses eventos, esses grandes eventos, quem organiza os grandes eventos, como a gente vai ter a Madonna aqui agora, né, em Copacabana, no dia 1º de maio, eu acho, né? Então, todos esses organizadores de evento, eles têm que pensar. Eles têm que pensar na ambulância para as pessoas que vão passar mal, eles vão ter que pensar na água, como aconteceu no show, que a menina veio a óbito porque desidratou. Então, também tem que pensar na criança e adolescente, né? Os bares. A criança pode estar no bar com o pai? Lógico que pode. Copacabana está cheio de pessoas, né, no bar. Mas a criança, ela tem que ter prioridade. Agora, a pessoa do bar vai vender bebida alcoólica, aí comete, aí não pode. Mas aí vai falar para o Conselho Tutelar? Não, tem os comissários de justiça para isso. O comissariado, junto com os juízes, inclusive correndo o risco de perder o alvará para aquele estabelecimento. Então, tem uma questão também comercial, tem uma questão administrativa da administração pública que a gente não tem competência daquela matéria. Então, vamos chamar o Conselho Tutelar. Não, gente, não chame o Conselho Tutelar. Vamos reformular, vamos fazer uma denúncia para o Ministério Público, que o Ministério Público ele vai atuar, vamos fazer uma denúncia para as varas da infância, para os comissariados da infância, né? Vamos chamar, as varas são aqui a gente tem aqui no Sambódromo, elas funcionam de segunda a sexta-feira, de 8, elas não estão ali, elas estão ali também para regulamentar, né? Que é importante, porque nós temos às vezes situações e de prevenção, inclusive, a questão do uso abusivo, né, de drogas lícitas e ilícitas. Então, a gente é um tema sério e a sociedade tem que se responsabilizar. Mas não é denunciando para o Conselho Tutelar. A gente não tem poder de polícia. Tem outros canais de denúncia, né, que são para isso. E a gente não tem o poder. A gente não tem poder. Agora, eu não sei como fazer. Eu posso entrar em contato com o Conselho Tutelar pedindo uma orientação, aí é uma outra história, sabe? Aí muda, sabe? Olha, tem aqui, eu sei que não é a função, mas para quem eu falo, com quem eu falo. Inclusive, no próprio Carioca Digital, ele é bem taxativo com as nossas atribuições. Ele é bem claro que fala que os conselhos tutelares aplicam medida protetiva. Contudo, ele não aplica a medida, a sua própria medida. Então, quando eu solicito a presença da polícia, é porque o usuário ou o cidadão já solicitou e a polícia não foi. Então, tem que estar em cima do direito violado e negado. O cidadão não pode estar escutando uma criança gritar lá. Primeiro, ele tem que saber o que está acontecendo. Porque às vezes a criança está passando mal, está sozinha em casa, ou está sendo violentado mesmo, e tem que saber, mas às vezes não é nada. Então liga-se para a polícia tem que ir. E aí, uma vez que se detecte, a gente vê, se não tem família extensa, e aí a polícia vai chegar com o preparo que ela tem, e se tiver um ato ali de flagrante, de um delito, tem que chamar uma família extensa. O Conselho Tutelar, ele vai, lógico, ele tem que ser notificado, ele tem que ser avisado, aquela negligência, a gente tem que verificar, mas na emergência, na urgência, são os órgãos que aplicam a política pública que é necessária, polícia, saúde. Muito bom trazer isso, porque é isso, né? Por vezes é tido como Conselho Tutelar esse canal para se entrar em contato em qualquer caso que envolva criança e adolescente, mas não, né? Porque justamente vocês não vão executar a medida, vocês vão acionar, vocês vão requerir, vocês vão... Então, e orientar também é uma medida, a medida de orientação é uma medida protetiva.
E a última pergunta aqui, foi muito bom essa nossa conversa, nossa última pergunta para a gente encerrar, é por que você escolheu ser conselheira tutelar? Porque... E qual dica que você daria para quem quer se tornar um conselheiro ou uma conselheira tutelar? Eu venho de uma militância de 36 anos, né? E o que eu percebi, o Conselho Tutelar, ele nasce para a gente derrubar, revogar o Código de Menores, que era muito ruim para nossas crianças e adolescentes. Então, eu acompanho o Conselho Tutelar desde sempre, desde da primeira eleição à última, eu participei dessas duas como candidatas, mas sempre participei, tanto na mobilização de candidatura, mas aí tem um marco, né? Tem um marco de uma política institucional, mas também tem um marco de mudança de paradigma social, né? Que avançam pautas conservadoras, mas conservadoras incondicionais contra o direito da criança e adolescente. E eu percebo o aparelhamento desse órgão, que é o Conselho Tutelar, muito rico. Então, 2019, 2016, a gente percebe, nós tivemos, inclusive, uma eleição 2015 muito difícil, porque ela foi refeita, acho que 3 ou 4 vezes, datas, então desmotivou muito. Nós tivemos, em 2016, conselheiros eleitos com 50 votos. Então, quem votava, quem pegava mais amigos, mais família levava. Foi um voto muito desqualificado, né? E me assustou muito aquilo. Então, em 2019, eu começo a fazer o movimento, eu sou pedagoga, né? Venho da área de direitos humanos, sou advogada. Eu começo a chamar as pessoas para inscrição, fazer meus debates, minhas falas. E as pessoas vêm, mas vão com a gente. Né? Então, vamos, né? Mas sem pretensão. E vamos fazer. Eu nunca havia participado de nenhum cargo eletivo até então. E para minha surpresa, foi a maior eleição naquele ano, né? E para minha surpresa, agora em 2024, 2023 também foi a maior eleição. Mas atribuiu o compromisso mesmo, com todas as dificuldades que a gente tem. A gente também vê muitos avanços, né? Eu acho que a gente está sentando, conversando com os órgãos, falando da Operação Verão, falando da segurança pública, com conselheiros tutelares, com o Ministério Público na pauta da criança e adolescente, com a Defensoria, com o CDDICA, com o SEDICA, com os fóruns, com os conselhos estaduais e municipais de criança e adolescente. Eu acho que isso é um avanço, né? Isso é um avanço e eu vejo boa vontade de todos os agentes. É óbvio que a gente tem uma questão de um enraizamento da segurança pública, mas é uma questão que a gente está conversando, então eu acredito muito nesse diálogo. Eu acho que a gente tem que dialogar. E o conselheiro tutelar e a conselheira tutelar, ele é um agente político. Ele é um agente político de voz e vez com seu lugar, representando a sociedade civil. E a gente tem muita coisa legal, sabe? É muito bom quando chega uma mãe que não sabe o direito ou não tem consciência daquele direito e você encaminha aquela mãe, e depois você vê aquela mãe estudando, com a criança estudando, todo mundo documentado, e aí você também fortalece os órgãos estão com você. Então, assim, a gente trabalha em todas as esferas, com todas as organizações, tanto estatais ou não, da sociedade civil. Então, isso é muito bacana. Também é muito ruim quando a gente vê que a gente não consegue, dá a impressão que está jogando gelo, mas não dá para desistir. A nossa democracia ela ficou em risco, mas a gente está voltando. Eu acho que a gente deu o recado. 2022 foi um ano muito importante, mas ainda a democracia brasileira ela corre risco, porque também, de um lado, a gente viu que teve outras pessoas que se reuniram de outro lado para fazer a resistência. Nós tivemos também o avanço de pessoas que não acreditam e querem rasgar a Constituição. Então é isso, eu acho que a gente tem uma vida só e a gente tem que lutar por ela, pelo menos eu escolhi o lado da luta. E o Conselho Tutelar é mais um lado da luta, a gente tem que abdicar de muita coisa, não é fácil, mas a gente está lutando. E acho que as benefícios que vêm, eu acho que também vai depender muito da qualidade do trabalho, do diálogo desse conselho, desse conselheiro e dessa conselheira. Acho que eu acho que eu tenho muito isso, sabe? Esse diálogo
Então, eu não vou culpabilizar o evangélico, eu não vou culpabilizar quem é da direita, quem é da esquerda, quem é do centro. Mas a gente tem que garantir. E esse estatuto custou muito caro. Foram muitas crianças que perderam contatos nos anos 30, 60, 70, 80, até 90, que perderam vínculos familiares, que foram afastadas das suas famílias pelo Código de Menores. Ele custou muito caro. Então, a gente tem que lutar, sim, para que não aconteça a negligência como aconteceu com Ágata, com Bernardo, com tantos outros, com Marcos Vinícius, com João Pedro, né? Com Henri Borel. Então, a gente tem que se conscientizar que são, sim, cidadãos de direito garantidos, tem que ser respeitado. E ontem, na escola, a gente escutou o Daniel falando: criança e adolescente não é o futuro, é hoje. E na condição de criança e adolescente, ele tem que ter voz hoje, ele não tem que ter voz depois que ele fizer 18 anos. Porque os traumas, a evolução, o desenvolvimento, ele vai ter nessa primeira infância, ele vai ter na adolescência. É onde que ele vai poder errar, sim, não fazer qualquer erro, mas ele vai ser também punido, porque não punido, mas ele vai ser, ele tem que se ressocializar. A gente tem um sistema de gase, que é um depósito de meninos pretos, meninos e meninas pretos. A gente tem que lutar contra isso, porque são pessoas em desenvolvimento. Porque o filho da classe média e da classe média alta não chega lá. E nem tem que chegar aos nossos. Ninguém tem que chegar. Então a gente tem que garantir educação, a gente tem que garantir saúde, lazer, prioridade absoluta. Eu acho que é por isso que eu sou apaixonada. E qual dica você dá para quem quer trilhar esse caminho? Estudem o Estatuto da Criança e Adolescente, trabalhem, seja voluntário, sabe? Nem pega uma organização, um dia na semana, final de semana, vai lá, participem, venha para a escola. Olha, tem uma escola aqui, né? Olha que campo, né? A gente tem isso agora, ele fazendo a propaganda. Procurem as comissões, os grupos que estão fazendo um trabalho. A gente vem fazendo um trabalho dentro da parte jurídica, então tá aí, tem muita coisa na internet, tem muitos grupos, né? Tem os grupos dos próprios adolescentes com protagonismo. Eu acho que todo mundo pode ajudar, né? E todo mundo pode ser bons conselheiros, né? Porque quando a gente tem bons conselheiros, a gente tem bons resultados. É isso. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente está muito feliz. Para mim, né, que estou aqui nessa jornada aprendendo, foi muito enriquecedor o dia de hoje. Agradeço muito pela sua participação. Agradeço muito também você que está ouvindo a gente, acompanhando. Deixa aqui nos comentários o que você achou, qual dúvida você tem. À medida do possível, a gente vai tentando responder por aqui. Muito obrigada. Qualquer dúvida, se quiser me procurar, eu tô no underline, né? Underline é o pontinho, né? Tá bom. Eu tô no @Patrícia Félix RJ. Gente, que puder ajudar, dúvida. E o meu canal é muito acessado por candidatos e futuros candidatos do Conselho Tutelar. Nessa última eleição, a gente tem um grupo, então a gente está falando com o Brasil todo. E eu estou indo agora para o Amazonas, para Tefé, para conversar com os conselheiros de lá e a gente tentar juntar, né, a experiência, onde que está dando certo, onde que não está, onde que tem avanço, e trazer um pouco de respiro, porque a gente precisa saber que a gente não está só. O conselheiro tutelar na veia. É isso, estamos juntos na luta, né, pela garantia de direitos das crianças e adolescentes. Muito obrigada e até a próxima.